E aí galera, parte 2 do vídeo, referente a impulso, quantidade de movimento. A gente continua aqui com o impulso de uma força. Supondo um carrinho de compras de supermercado sendo empurrado com uma força F, ele vai ter a velocidade proporcional à sua força, né? Então, quanto maior a sua força, maior a sua velocidade. E daí a gente tira a fórmula da quantidade de movimento, que é: quanto maior a quantidade de movimento, maior a velocidade do carrinho, certo? Então a gente tem a situação 1, o carrinho no tempo 1, ele tem uma força e uma quantidade de movimento 1. No tempo 2, ele vai ter a mesma força e a quantidade de movimento 2. Então, nesse intervalo de tempo entre T2 e T1, a gente chama de variação do tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Então, a gente conclui que o impulso ele vai ser a força vezes a variação do tempo. No Sistema Internacional de Unidades, a força em newtons e sempre o tempo em segundos, tá? Então a gente sabe que o impulso é uma grandeza vetorial, onde ela vai ter módulo, direção e sentido. Módulo é o valor que vai dar o resultado da conta, né, do produto. E a direção e sentido é a mesma da força, tá legal? A gente pode ter também determinado, discriminado em exercício, em um problema, a força sendo descrita em função do tempo. A força no eixo das ordenadas, ó, a gente faz o O aqui. Então o O, ele só pode ter o O para cima. Então as ordenadas é o eixo Y. E o tempo, que é a abscissa, que também ela só pode ser escrita assim, no eixo X. Então, a gente tem a força constante, no primeiro caso aqui, sendo aplicada uma força constante. Entre os intervalos de tempo T1 e T2, a gente vai ter essa área. Então, o que vai acontecer? O impulso vai ser calculado pela área, que é a força vezes a variação do tempo. Variação do tempo final menos o tempo inicial. Esse é o caso 1. Mas, se a gente tiver a força sendo determinada por uma soma de áreas, a gente vai ter que fazer, para determinar a força, essa soma de áreas. Como é soma de A1 mais soma A2, o que vai ser A2? A2, como está abaixo da abscissa, vai ser negativo. Então, a gente vai ter A1 menos A2. Ou você soma A1 mais A2, ciente que A2 vai dar um resultado negativo, que está abaixo da abscissa, tá? Então, o impulso, quando tiver essa força variável, vai ser a área 1 mais a área 2 mais a área 3, qualquer área que tiver aqui. Sendo que a área 2, nesse caso, vai dar negativo, por isso que ela está aqui diminuindo, certo? Então, qualquer força variável, o impulso sempre vai ser a soma das áreas. Então, qual é o teorema do impulso? Ao iniciar o movimento de um corpo, ele também pode interagir com outro que já se encontra em movimento. Por exemplo, um jogador de futebol e a bola. Ambos estão em movimento. Supondo o pé do jogador a força que vai ser exercida na bola de massa m, nesse tempo 1 vai ter uma velocidade 1. Quando tiver um tempo 2, vai ter uma velocidade 2. E a gente vai saber essa variação de tempo fazendo a subtração de T2 menos o T1. Usando a segunda lei de Newton, que a gente já viu, que é força igual a massa vezes a aceleração, a gente sabe que a aceleração é a variação da velocidade com o tempo. A gente multiplicando em cruz, força vezes a variação do tempo igual a massa vezes a variação da velocidade, a gente determina que força vezes a variação do tempo é igual a massa vezes a velocidade final menos a velocidade inicial.
Então, a gente chega nessa fórmula aqui, que eu coloquei novamente ela aqui no início da outra página, para a gente identificar que a força vezes a variação do tempo vai ser igual ao quê? Ao impulso, certo? Como a gente já viu na fórmula anterior. E a gente sabe que a massa vezes a velocidade é a quantidade de movimento. Então, a gente vai ter impulso igual a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Impulso igual a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Então, quem é o impulso? É a variação da quantidade de movimento, tá? Então, a gente fala aqui, impulso de uma força resultante F, que atua sobre um corpo durante um intervalo de tempo, é igual à variação da quantidade de movimento do corpo ocorrida nesse intervalo de tempo. Como a gente vai ter um módulo desse valor, um resultado, um valor fixo dessa massa vezes a variação da velocidade, a gente vai ter um valor aqui, né? Então, a gente sabe que a força e o tempo são inversamente proporcionais, para que esse valor aqui fique constante. Ok? Exercícios. Não somos ninguém sem exercícios, né? Então, exercícios que vamos fazer aí no próximo vídeo, mas que vocês já vão adiantando, que impulso é transmitido a um carrinho de massa 2 kg quando uma força F constante de 8 newtons for aplicada sobre esse carrinho durante 1,5 segundo, tá bom? Número 2. Um carro de massa 4 kg, inicialmente parado, sofre ação de uma força F, cujo módulo varia com o tempo, de acordo com o gráfico abaixo. Esse gráfico aqui. Aí as perguntas são: qual a intensidade do impulso da força média sobre o carrinho desde o tempo 0 até o tempo 4 segundos? Qual a intensidade da força média que agiu sobre o carrinho no instante de intervalo, no intervalo de 0 a 4 segundos? E qual a velocidade do carrinho no instante 4 segundos? Então, a gente tem o gráfico aqui, onde é aplicada uma força de 8 newtons. No primeiro intervalo de 0 a 2, esse carrinho está ganhando movimento, e depois, entre 2 e 4, esse carrinho vai ficar com a força constante. Tá legal? A gente vai resolver esse exercício no próximo vídeo. Então, número 3. Uma bola com massa de 0,145 kg é atirada por um lançador com velocidade de 20 metros por segundo. O bastão de um rebatedor toma contato com a bola durante 0,01 segundos e a rebate com velocidade de 30 metros por segundo na direção do lançador. Qual a intensidade da força média aplicada pelo bastão na bola? Certo? Vendo aqui a parte final de conservação da quantidade de movimento, suponha que temos um casal de patinadores. E aí a gente sabe a massa do homem de 90 quilos, a velocidade do homem de 3 metros por segundo e a mulher está parada com velocidade 0 e ela tem uma massa de 60 quilos. Quando se encostam, então o homem vai em direção à mulher. Quando se encostam, a mulher, sem dar qualquer impulso, eles se deslocam juntos com uma velocidade juntos, de homem e mulher, 1,8 metros por segundo, na mesma direção da velocidade inicial do homem, certo? Ela estava parada, ele veio com a velocidade e arrastou ela, né, com patins, e os dois tiveram velocidade de 1,8 metros por segundo. Então, a quantidade inicial de movimento é igual à quantidade de movimento do homem mais a quantidade de movimento da mulher. Massa do homem vezes a velocidade do homem mais a massa da mulher vezes a velocidade da mulher. A gente vê que, de acordo com os dados, né, dado no exercício, no exemplo, 90 vezes 3 é do homem, mais 60 vezes 0 é a velocidade da mulher. Então, essa parte final aqui, ela vai zerar. Então, a quantidade inicial de movimento é 270 kg metros por segundo. É a unidade no Sistema Internacional de Unidades. Já a quantidade final, a gente vai somar
as massas do homem e da mulher e multiplicar pela velocidade do homem e da mulher que foi dado aqui em cima. Então, a gente sabe que a massa do homem é 90, a massa da mulher é 60 e a velocidade dos dois juntos é 1,8. Então, mostrando que a quantidade de final é igual à quantidade inicial. Isto é, a quantidade de movimento do sistema não variou, pois a quantidade inicial do movimento é igual à quantidade final do movimento, mostrando aí a conservação da quantidade de movimento. E mais 3 exercícios para a gente resolver com a resolução no próximo vídeo. Número 1. Uma carga de dinamite explode uma pedra de 400 kg em 3 pedaços. Um pedaço de 200 kg parte com velocidade de 14 metros por segundo. Outro de 100 kg sai perpendicularmente na direção do primeiro, com velocidade de 15 metros por segundo. Qual o valor da velocidade com que parte o terceiro pedaço? Certo? Número 2. Um automóvel P1 de 800 kg está parado em um sinal, quando é atingido na parte traseira por outro veículo Q de 1.200 kg. Após a colisão, os carros se movem juntos, com velocidade de 12 metros por segundo. Qual era o módulo da velocidade mínima do automóvel Q no momento em que colidiu com P? Bem tranquilo, né? E o número 3, um rifle de 3 kg dispara horizontalmente uma bala de massa igual a 50 gramas. A velocidade da bala ao sair do carro é de 400 metros por segundo. Considere a velocidade da bala como constante no interior do cano e determine a velocidade de recuo do rifle. Por enquanto é só, galera. Voltamos no próximo vídeo com a resolução desses exercícios e vamos que vamos, sempre pro alto e avante.